A nossa primeira pergunta é a seguinte: em seu livro, A Difícil Democracia, lançado no Brasil no ano passado, o senhor enfatiza que em países da América Latina e do sul da Europa há uma tendência à forte instabilidade política. Em que medida o senhor considera que o Brasil tenha confirmado essa tese e qual a sua análise sobre esse processo? Sem dúvida que a democracia brasileira, como do resto de outros países, neste momento está sujeita à forte pressão. Chamarmos a isso a instabilidade política, de facto, nós temos é que ter em mente a consistência e a estabilidade das instituições democráticas em alguns países da América Latina. Podemos dizer, por exemplo, países como o Uruguai, o Chile ou a Costa Rica. O Chile, apesar de Pinochet e tudo isso, são países, pelo menos o Uruguai e o Chile e a Costa Rica, com uma institucionalidade democrática relativamente mais forte que outros países, por exemplo, um pouco mais instáveis na América Latina. No caso do Brasil, nós assistimos, desde 1985, pelo menos, a um processo democrático extremamente rico, interessante e com potencialidades enormes para ser cada vez mais inclusivo e que, a partir do momento em que esteve à frente, o Presidente Lula mostrou ainda mais essas capacidades. Ocorreu num continente onde, no século XXI, era praticamente o único continente onde as agendas progressistas de uma transformação social, que até tinham um nome anticapitalista, o socialismo do século XXI, era o único continente onde esta expressão se usava em vários países e, portanto, mostrava uma grande pujança. O sistema democrático, um sistema que se auto-intitulava como sendo uma forma de social-democracia à latino-americana, como uma vez disse o Presidente Lula, lamentando, aliás, que os europeus tivessem a abandonar a social-democracia, ou seja, uma democracia muito consciente dos direitos sociais e económicos, no momento em que, na América Latina, e nomeadamente o Brasil, estava realmente interessado em fazer uma promoção e uma consolidação desse tipo de democracia. Portanto, tudo apontava para que este sistema democrático, com fortes potencialidades inclusivas, em sociedades extremamente desiguais, como são as latino-americanas, e, portanto, augurando um sistema lento de inclusão, uma vez que as desigualdades sociais normalmente são hostis a processos de inclusão típicos e próprios da democracia, mas, de todo modo, um sinal de progresso, de avanço destas instituições. Mas, de facto, não só no Brasil, como noutros países da América Latina, nos últimos anos, assistimos a fenómenos, de uma ou de outra forma, que apontam para uma maior instabilidade das instituições democráticas. Vimos isso, aliás, desde logo nas Honduras, com o golpe que impediu Manuel Zelaya, o presidente eleito, de continuar à frente do país. Depois veio o golpe institucional do mesmo tipo, também no Paraguai, com o presidente Fernando Lugo. E depois começámos a assistir a outras manifestações que mostravam que este modelo democrático que tantas promessas vinha a dar, dava sinais de alguma instabilidade. Isso aconteceu também na Argentina, aconteceu na Venezuela, aconteceu até também no Equador. Talvez o país onde aconteceu menos destes países foi a Bolívia. E, finalmente, o Brasil, sobretudo depois da eleição do segundo mandato da Presidente Dilma, onde, pouco depois de uma eleição, num fenómeno quase sem precedentes no mundo, que pouco depois de uma eleição se faz um apelo ao impeachment e, portanto, a um impedimento do seu mandato, que tinha sido considerado um mandato democrático, livre e justo. Portanto, isto tudo sinal de que este modelo não era tão estável quanto isso.
De que é que se deve essa instabilidade? Ela deve-se, talvez, no caso concreto destes casos que eu agora falei, eles estiveram muito relacionados com o modelo de desenvolvimento económico, que não era sustentável. É um modelo de desenvolvimento económico que assentava na exploração sem precedentes dos recursos naturais, devido aos altos preços das commodities, dos produtos agrícolas, dos produtos minerais no mercado internacional, devido ao grande desenvolvimento da China e, portanto, era uma conjuntura que permitia aos Estados poder fazer alguma redistribuição social, o que é próprio dos governos de esquerda, não é? Sem porem em causa o sistema político, nem a estrutura da desigualdade social do país, nem o sistema tributário, e permitido, no fundo, a que os ricos continuassem a enriquecer, como sempre fizeram, na América Latina, e que os pobres passassem a ser um pouco menos pobres devido às políticas de redistribuição que foram implementadas. Mas, de facto, não havia condições para que este modelo de inclusão social, via democrática, pudesse continuar se os preços das commodities, dos produtos, dos recursos naturais, pudessem ser abalados, e foram. Era um momento em que esses preços internacionais baixaram e voltaram àquilo que sempre foram, porque os preços das commodities foram sempre inferiores aos preços dos produtos manufaturados. Foi assim que se deu o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, na medida em que os países centrais, mais desenvolvidos, produziam produtos manufaturados, com grande valor acrescentado e, portanto, com maior valor no mercado internacional, enquanto os produtos naturais eram produtos que tinham um preço inferior e, portanto, a troca era desigual, como sempre foi, aliás, desde os tempos coloniais. Isto é uma grande continuidade com que foram toda a exploração colonial. Portanto, voltaram àquilo que sempre foram. No momento em que voltaram, as políticas redistributivas não poderiam continuar na mesma forma em que tinham sido aplicadas, na medida em que não havia dinheiro para isso, a menos que o Estado, entretanto, tivesse feito uma reforma tributária, tivesse feito uma reforma política que permitisse realmente que os ricos pagassem mais em termos de impostos. No entanto, isso não foi feito. O sistema neoliberal é um sistema com o qual estes governos se tinham comprometido, é um modelo que não tolera a tributação da classe empresarial, da burguesia, muito menos da classe bancária e do sistema financeiro, totalmente desregulado, com muita capacidade para colocar as suas fortunas em paraísos fiscais, em offshores, o que aconteceu, e, portanto, privando os Estados de tributar rendimentos que seriam absolutamente cruciais para manter a saúde pública, a educação, as infraestruturas, os transportes, etc. Bem, perante esta situação, os sistemas entraram em crise. Portanto, a instabilidade, neste caso, decorreu em grande medida do modelo de desenvolvimento considerado insustentável. Também penso que contribuiu para isso o facto de o sistema político em si mesmo ser um sistema oligárquico, ser um sistema que tem uma componente eleitoral, um sistema político eleitoral extremamente deficiente, que permite coalizões, ou que permite ao poder ser realizado através de coalizões contra a natura, na medida em que, de facto, os brasileiros e noutros países da América Latina, a única votação direta que de alguma maneira reflete explicitamente os interesses dos cidadãos é a eleição para Presidente da República. Mas depois temos os partidos, com os quais o Presidente da República tem que fazer coligações ou coalizões para poder governar. Devido à fragmentação, devido ao caráter oligárquico dos partidos, essa coalizão implica articulações extremamente complicadas no Brasil, negociações que vão, por vezes, ter que ser feitas entre partidos com opções políticas totalmente distintas, que tornam o poder extremamente heterogéneo. É a heterogeneidade do governo e da governação em geral, devido às políticas de coalizão, é também um outro fator
de instabilidade destes sistemas. Um terceiro fator, se o quisermos acrescentar, é que também o sistema eleitoral foi um sistema que permitiu que cada vez mais o dinheiro pudesse falar alto no sistema eleitoral. Isto é, houvesse uma influência muito grande do dinheiro nas campanhas eleitorais dos partidos, o que de alguma maneira distorcionou completamente as intenções dos cidadãos, porque manipulou-se a opinião pública e, portanto, isso também não favoreceu de maneira nenhuma uma transparência do sistema, uma vez que todo o dinheiro que entrou nas campanhas foi um dinheiro que acabou por manipular a opinião pública a favor de certas agendas, de certos candidatos. E, por último, se quiser juntar a tudo isso como fator de instabilidade, os próprios meios, os mídias, que na América Latina são o grande partido da oposição a qualquer governo progressista, a qualquer ideia de transformação social, inclusive, não estamos a falar de socialismo, estamos a falar de uma democracia com direitos sociais, com maiores garantias de bens públicos, no domínio da educação, da saúde, da proteção, inclusive de recursos naturais. Estes mídias, que são hoje realmente dominados por grandes grupos económicos, com interesses muito fortes na área da energia, na área dos transportes, na área da construção civil, na área financeira, também não favoreceu de modo nenhum a estabilidade do sistema, porque no momento em que o sistema deu algum sinal de fragilidade, essa fragilidade foi amplificada, isto notou-se perfeitamente no Brasil, através de uma intervenção massiva, hostil, grosseira, grotesca, surpreendente, radical, por parte dos meios de comunicação mais influentes, que realmente tomaram uma posição extremamente clara, extremamente agressiva, contra a normalidade democrática, que era cumprir o seu mandato da Presidente Dilma, e, naturalmente, se esse mandato não fosse devidamente cumprido, perder as eleições seguintes. Portanto, não houve essa paciência. Mas eu gostaria ainda de lhe dar, não sei, como digo, estes fatores são fatores que não se aplicam da mesma forma em todos os países. Estou a centrar-me um pouco mais no caso latino-americano e no caso brasileiro em específico. Eu acho que há ainda um outro fator, é o fator internacional. Houve, obviamente, uma interferência externa no processo político brasileiro, no sentido de instabilizar o sistema democrático. Essa influência estrangeira veio dos Estados Unidos. Não estou a dizer explicitamente do governo dos Estados Unidos, mas de interesses económicos fortes nos Estados Unidos, que têm hoje tido um papel extremamente agressivo na condução, na influência da própria democracia norte-americana e que talvez agora não se queiram limitar apenas à política interna norte-americana e estejam também a internacionalizar-se e a interessar-se para a política externa e, portanto, a influenciar, a interferir com os processos democráticos noutros países, de modo a que eles sejam alterados no sentido de favorecer os seus interesses. E no caso do Brasil, é conhecido a influência que os célebres irmãos Koch, que são dois grandes industriais de petróleo e de outras áreas, que têm uma influência extraordinária nas políticas conservadoras dos Estados Unidos, financiando campanhas políticas a favor das suas agendas políticas próprias, tiveram uma interferência em alguns movimentos que nas ruas protestaram contra a Presidente Dilma, financiaram organizações e, portanto, tiveram também eles próprios uma influência no sentido de instabilizar o sistema político. Portanto, houve aqui todo um conjunto de circunstâncias que foram estas, neste momento, terão sido diferentes daquelas que nos anos 60 levaram à ditadura. Estas não levaram à ditadura, levaram a uma alteração do processo democrático e a uma anomalia democrática profundamente gravosa, que foi o golpe institucional que se deu e que levou à criação de sistemas de exceção. É que nos encontramos neste momento no Brasil, num certo empate institucional, sem saber muito bem para onde vai o sistema político. Como o senhor avalia as medidas de austeridade